Agora, cabe discutir esse manejo, esse domínio, para ter o domínio de fato da infecção bacteriana aguda, é ter um tratamento correto. Então, como é que é essa fase do tratamento? O tratamento ele vai ser efetivo quanto melhor o seu diagnóstico, isso não há dúvida. Se o diagnóstico seu não for adequado, a chance da gente não ter um bom resultado é enorme. Às vezes dá certo, porque você vai dar antibiótico de amplo espectro, às vezes errei o diagnóstico topográfico, errei o diagnóstico da cepa comum, mas eu dei um antibiótico de amplo espectro, pegou várias bactérias e acabou resolvendo aquela situação. Mas isso, uma hora dá problema. Então, a gente precisa ter uma atitude no diagnóstico muito certeira, muito assertiva. E aí, a hora que a gente faz um diagnóstico muito adequado, muito robusto, nosso resultado terapêutico aumenta muito. Eu falo sempre isso assim, né? Quer dizer, a gente, como médico, pessoal, isso é uma coisa importante, eu quero lembrar vocês, a gente erra muito mais. Infelizmente, a gente erra, pessoal. A gente não gostaria de errar, mas a gente erra. E a gente erra muito quando o nosso diagnóstico não está adequado. Porque quando a gente tem um diagnóstico adequado, a sequência da terapêutica ela é difícil ter erro. Então, assim, se eu tiver o diagnóstico errado, daqui para frente que eu vou tratar, essa sequência de tratamento ela é certa. Então, é mais fácil errar antes do tratamento, no diagnóstico, do que na terapêutica. Isso é um dado muito importante. Porque antes do diagnóstico, nós estamos falando de anamnese, exame físico, interpretação boa laboratorial radiológica, a gente erra muito mais aqui. Porque quando você tem um diagnóstico correto, um rótulo do diagnóstico, a sua terapêutica, por alguma razão, nós somos mais preparados para isso. Pode olhar para você. Olha para trás dos seus casos que você já teve. Olha quando você tratou seus doentes com infecção bacteriana aguda mais grave, paciente com sepse, diagnóstico que você não percebeu, às vezes uma meningite que passou batido, um paciente com artrite séptica, uma osteomielite aguda. Esses doentes que às vezes a gente passa a bater o diagnóstico, e vai ver lá atrás para você ver o que aconteceu. Muitas vezes, o maior erro não foi no manejo, na estratégia terapêutica, o maior erro foi na fase diagnóstica. Hoje em dia, com essa informação toda que nós temos, é fácil pegar qualquer link na internet, buscar uma informação e saber como você trata infecção por Pseudomonas aeruginosa, por Citrobacter, por Serrácea. Você vai lá e vê e acabou e trata, entendeu? Mas a chance de nós errarmos muito mais a fase inicial do diagnóstico é muito maior. Então, nós temos que ficar muito preparado para fazer o diagnóstico assertivo. Por isso que eu estou repetindo isso para vocês, é importante demais. Agora, como que a gente vai lapidar isso? É importante, quando a gente tem um diagnóstico coerente, tomar a decisão adequada da terapêutica da infecção bacteriana aguda. Quando nós falamos em terapêutica da infecção bacteriana aguda, nós estamos falando de uso de antibiótico, não tem saída. Então, é o antibiótico que manda aqui. Então, não tem como se escapar disso. Então, nós temos que realmente entender a utilização do antibiótico, de que maneira a gente vai trabalhar nesses doentes, como a gente vai atuar nesses doentes. É claro que a antibioterapia é um capítulo enorme, né, de variáveis, de conduta, de medicamentos, mas eu quero falar algumas coisas rápidas para vocês. Quando a gente vai utilizar antibiótico, pessoal, a gente precisa, quando tem um diagnóstico, a coerência do diagnóstico, tem que pensar na possibilidade etiológica. Muitas vezes, eu, você, nós vamos tratar empiricamente os doentes. Não tem saída. É assim mesmo. Você vai ver um doente com, na emergência, faringoamidalite aguda, pneumonia aguda, sinusite aguda, você vai ter uma erisipela, pielonefrite aguda. Não tem saída, pessoal. Você vai olhar e vai manejar empiricamente muitas vezes. Quando a doença permite a gente esperar uma cultura, então, tudo bem. Mas muitas vezes não, são doenças agudas, realmente requerem um manejo mais rápido. A grande maioria delas são tratamentos empíricos. E você vai coletar a hemocultura, a cultura de urina, a cultura da secreção em paralelo para que você tome uma decisão se as coisas não forem bem, por exemplo. Ou mesmo que vá bem, você poder desescalonar o esquema antibiótico. Então, esse é o primeiro ponto. Então, tentar nortear a sua terapêutica de maneira presuntiva, de maneira empírica, né? Preventiva, né? Tentar ver o que realmente está envolvido nesse processo para que você possa tratar. Como é que funciona isso? Quando nós falamos em terapêutica empírica para infecção bacteriana aguda, eu tenho que olhar o doente, saber principalmente o órgão comprometido, o sítio de infecção, primeiro ponto. Segundo, presuntivamente, eu entender a epidemiologia dos agentes bacterianos envolvidos. Então, quando eu falo, por exemplo, de uma pneumonia aguda comunitária, eu tenho que lembrar que o Streptococcus pneumoniae está envolvido,
que o Mycoplasma pneumoniae está envolvido, que Haemophilus influenza, né? Então, eu tenho uma gama aqui, Staphylococcus aureus. Então, eu tenho uma gama de patógenos envolvidos com isso. Quando eu tenho um quadro de sinusite aguda, por exemplo, tem que lembrar que eu tenho envolvido o próprio Streptococcus pneumoniae, pneumococcus, a Moraxella catarrhalis, por exemplo, Haemophilus influenza. Então, eu tenho que lembrar desses agentes. Quando eu tenho uma infecção intestinal, toxemia, com sinais sépticos, eu tenho que lembrar que posso ter Escherichia coli envolvida, Shigella envolvida, então eu tenho que lembrar Salmonella envolvida, eu tenho que lembrar desses agentes. Quando eu tenho infecção peritoneal, peritonite aguda, eu tenho que lembrar que tem alguns agentes envolvidos, que são os enterobacteriáceas habituais. Enterobacteriáceas são bacilos gram-negativos do tubo digestivo, entéricas. Aqui cabe lembrar da Escherichia coli, da Klebsiella, né? Do Proteus, Enterobacter, diversos agentes assim. Então, você tem que lembrar disso. Aí, a partir desse conjunto de fatores, de bactérias, né, eu tenho que entender um pouco da morfologia dessas bactérias. Como é que eu vou entender isso? Eu tenho que dividir em grupos. Como é que eu divido isso? Eu divido, principalmente, olhar essa bactéria e ver se ela é Coccus ou bacilo. Primeiro ponto. Bacilos são aqueles retos, né, os bastãozinhos, e Coccus são as bolinhas. Então, isso é um aspecto microscópico, fácil de se ver. Qualquer laboratório que faz a parte microbiológica vê isso fácil. E eu tenho que ver se eles coram pelo GRAM. O GRAM é uma técnica de coloração, é o sobrenome do pesquisador, e o GRAM pode ser positivo ou negativo. Então, esse é outro ponto. Então, eu vou ter bacilos ou Coccus, gram negativo ou gram positivo. Isso me ajuda muito, porque os grupos de Coccus gram positivo, por exemplo, mais comuns são os Streptococcus, Staphylococcus de maneira geral, áureos e os coagulados negativos também, que não são áureos. Você tem os bacilos gram negativos, que é outro grupo importante, que são os enterobacteriáceas, por exemplo. Aí você pode ter Coccus gram negativos, que são menos frequentes. Aqui, no caso, nós temos um clássico que é o meningococcus, que é Neisseria meningitis, que causa meningite bacteriana aguda, uma causa comum em adulto, em criança também. Aí você também pode ter bacilos gram-positivo, tipo bacilos do tétano, de outros agentes, né, que pode ter bacilos gram-clostridium, né, que são bacilos gram-positivos, alguns anaeróbios, né. E aqui ainda cabe colocar a divisão entre ser bactérias aeróbicas e anaeróbicas, ou facultativas, que pode ter as duas coisas. Então, esse entendimento clínico te ajuda a decidir também o esquema terapêutico. Por exemplo, eu tenho uma infecção, uma meningite bacteriana aguda, eu vou coletar o líquor, eu faço a bacterioscopia e o cara do laboratório te grita lá: ô doutor, tem Coccus aqui e são gram-negativos. Olha a informação preciosa que você tem. Você já sabe que a pessoa de meningococcus é enorme, então você pode tratar com mais segurança, com mais assertividade. Então você vai dar ceftriaxona com primeira escolha, com a ceftriaxona de terceira geração, em dose alta, para medir bacteriana aguda, mas você pode, às vezes, poupar o uso da vancomicina, por exemplo, que é boa para gram-positivos, né? Principalmente Streptococcus pneumoniae e outros agentes, que às vezes a gente precisa utilizar para a resistência. Eu posso comentar um pouco sobre isso com vocês também. Entenderam isso? Quer dizer, então, a maneira de você estar lidando com isso vai te ajudar muito na conduta. Então, esse é um ponto. Então, quando eu vou definir uma terapêutica, eu vou dividir a morfologia bacteriana ponto de vista de Coccus, bacilos, não positivo negativo, aeróbico ou anaeróbico. E essa informação o laboratório pode te dar. No exame direto, na bacterioscopia, vai falar sobre Coccus e Gram, e bacilos Coccus e Gram, né? E aeróbico vai ser com cultivo, não dá para você fazer isso na hora. Porque no Gram, você vê os bacilos ou Coccus, pode ser aeróbicos ou anaeróbicos. Então, os dois vão estar lá presentes. A partir disso, você tem o sítio de infecção, você tem epidemiologia clínica, às vezes tem uma morfologia bacteriana na mão, você vai tomar a conduta com antibiótico mais adequada. Aí você vai utilizar a classe antibiótico mais pertinente nisso. Então, quando eu falo, por exemplo, de situações que eu vou tomar decisão, como uma pneumonia, por exemplo, que o doente já tem uma clínica de febre, tosse, você escuta ele, tem crepitações inspiratórias, por exemplo, no segmento pulmonar, você faz uma imagem radiológica, né, para poder investigar e tem uma consolidação com essa condensação, você acha, você entende qual é a pneumonia bacteriana aguda e você utiliza os critérios epidemiológicos para isso, procurando quais são os agentes mais comuns. Então, aqui cabe Streptococcus pneumoniae, que eu falei para vocês, Haemophilus influenza, Mycoplasma, que são bactérias atípicas, a própria clamídia, né, pneumoniae, Staphylococcus aureus. Então, aí você vai ter uma estratégia terapêutica inicial. E aqui, esse teste terapêutico, normalmente, quando é uma pneumonia aguda comunitária, você vai usar um beta-lactano. O que é o beta-lactano? São os antibióticos derivados da penicilina, de maneira geral.
Então, aí são drogas que têm uma sequência. O beta-lactam, claro, não vai ser a penicilina, porque a penicilina para essa cobertura não é adequada, mas você pode usar amoxicilina associada ao beta-lactamase, que é o clavulanato, por exemplo. Você pode utilizar cefalosporina de segunda geração, que é cefuroxima, por exemplo. Cefalosporina de terceira geração, que é ceftriaxona e ceftaxima. Você pode usar uma quinolona respiratória, tipo levofloxacina, em algumas situações específicas, em decorrência, por causa dos efeitos colaterais, tem que ter um pouco de cuidado com elas também. Você pode usar macrolídeos, que é uma opção interessante. Mas, assim, essa é a maneira de lidar. Nesse grupo inicial, dependendo da gravidade, você pode associar duas drogas, que você queira cobrir as bactérias mais habituais, que é Streptococcus pneumoniae, Streptococcus aureus, mas as bactérias atípicas, que é a Mycoplasma clamídia, que você pode usar um beta-lactâmico associado com macrolídeo, por exemplo, ou uma quinolona, que tem uma atividade melhor respiratória isoladamente, assim por diante, tá bom?